Cumprimento a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? O meu nome é Pastor Luís Guerreiro. Para quem não me conhece, eu sou pastor de igreja, aleluia, e tomo conta da congregação aqui na Pontinha, aleluia, aqui, da única congregação que há do Ministério Igreja Pentecostal Monte Sinai. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Amém? Este vídeo foi feito com um carinho especial, aleluia, por todos aqueles que desejam saber mais sobre este importante tema do pastorado. Amém? Nós hoje vamos fazer um estudo bíblico intitulado ao tema: há só um pastor? Será? Ponto de interrogação. Será que só há um pastor? Pois eu vou-te provar que não. Há dois tipos de pastor na Bíblia, amém? A partir deste momento vamos fazer uma oração para que Deus abençoe este estudo bíblico. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, vai queimando toda a obra do diabo, meu Pai. Vai queimando toda a obra de Satanás contra a vida dos teus filhos. Vai queimando toda a obra de Lucifer. Vai queimando toda a obra do inimigo. Senhor, vai desmanchando toda a obra do diabo. Vai deitando por terra todo o demónio. Demónio que está lutando para impedir, aleluia, este estudo. Demónio que está lutando para impedir que as pessoas sejam libertas e venham ao conhecimento da tua verdade. Vai deitando por terra todo o espírito de heresia, espírito de adivinhação, espírito da mentira. Vai deitando por terra toda falsa profecia, todo o falso evangelho, todo o falso profeta. Alamanda agachaya pantaramassaya. Vai derramando a tua unção sobre este estudo, meu Pai. Vai derramando a tua glória. Vai derramando a tua graça. Vai repreendendo toda oração contrária, jejum contrário, campanha contrária, palavra de maldição contra a minha vida, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra o meu ministério. Sai todo mal em nome de Jesus. Abençoa a todos aqueles que nos estão ouvindo. Nesta hora, derrama a tua unção, derrama o teu bálsamo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A partir deste momento vamos ler alguns textos base, amém? Eu vou provar o que eu falo, amém? Não existe um só pastor, não é? Porque eles dizem, há um só pastor, não é? Eu vou provar que não existe um só pastor, mas vários. Existem dois tipos de pastor. Aleluia. Na Bíblia. Quem querer diga amém? Vamos então ler Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Amém? É profecia para os dias atuais. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15. Diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Repare que versículo glorioso. Amém? O nosso Deus está falando através do profeta Jeremias. Amém? Naqueles dias ele falou através do profeta Jeremias. É uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje na igreja de Jesus Cristo. Existem vários pastores. Dar-vos-ei pastores, plural, segundo o meu coração, homens segundo o coração de Deus, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Ora, quem apacenta é pastor. Aleluia. É aquele que guia, aquele que dirige, aquele que conduz a ovelha ao seu pasto. E vos apacentarão com ciência. Ciência é conhecimento e inteligência. Amém? E inteligência. Homens inteligentes, homens sábios, como foi Daniel, como foi Salomão. Quem querer diga amém? Então isto aqui, profecia para os dias de hoje. Aleluia. Agora vamos ver aqui Jeremias capítulo 23, versículo 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Portanto, levantarei sobre elas, sobre quem? Sobre as ovelhas do Senhor Jesus, pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Ou seja, são homens usadíssimos por Deus, homens levantados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Senhor Jesus. Amém? Então isto é profecia para a igreja atual. Agora vamos ver aqui também
o cumprimento. Efésios capítulo 4. Do versículo 8 a seguir. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia. Jesus, ao subir ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons plural. Ora, isto é. E ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Quer dizer que ele desceu lá ao abismo, às profundezas. Aleluia. E anunciou a sua vitória aos que outrora foram rebeldes, quando nos dias de Noé havia a longanimidade de Deus. Amém? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns, ele quem? Jesus de Nazaré, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vemos aqui. Aleluia. Deu outros para pastores. Pastor, se deu, tem que haver, irmão. Se ele deu, isto é já na Igreja da Graça. Se ele deu, é na Igreja do Senhor Jesus. Tem que haver. Tem que haver pastores, irmão. Dizer que não há pastores, que há um só pastor, só temos um pastor, o meu pastor é Jesus Cristo. Mas quem diz que o teu pastor é Jesus Cristo? Se fosse Jesus Cristo, tu obedecias à doutrina de Jesus Cristo, obedecias à palavra dele. E te submetias e te sujeitavas a um pastor local. E te congregavas numa igreja de Jesus Cristo, local. Mas como tu saíste da igreja, deixaste de obedecer ao teu pastor e deixaste de contribuir para a manutenção da obra do Senhor, então tu tornaste um rebelde, tu tornaste um herege e um divisor. Aleluia. E esta palavra cai muito bem, aleluia, no perfil de certos homens como Rubens Sodré, Rivanildo Menezes, Roberto Schmidt, irmão Darcy, que não é irmão coisa nenhuma, meu não é. Aleluia, só quando se converter. E o problema é que estes homens muitos já blasfemaram até do Espírito Santo. Porque blasfemam de língua estranha, blasfemam dos dons, blasfemam de tudo, do nome de Deus, do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saber no dia do juízo como é que fica. Amém? E esta palavra também para o Aquelili. Aleluia. E para o movimento Eu Quero Uma Igreja. Esse movimento divisionista, cujo único objetivo é que as pessoas saiam das suas denominações, saiam do chamado sistema religioso, aleluia, saiam das igrejas locais, deixem de ter um pastor local, deixem de dizimar, de contribuir e fiquem desviados. Antigamente quem saía das igrejas era desviado. E hoje não mudou. Simplesmente agora eles dão um nome. Uma nova seita chamada Eu Quero Uma Igreja. Cuidado. Sai dela, povo meu. É pura Babilónia. Amém? Porque por estas três heresias, por estes três pecados, perderão a salvação. São contra pastores locais, são contra igrejas plural e são contra dízimos e manutenção. Portanto, esse movimento não é de Deus, é um movimento contrário a Jesus. E quem comigo não ajunta, espalha. Saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem de nós teriam permanecido connosco. Mas isto é para que se manifeste, não são todos de nós. Está lá em 1 João 2,18. Cuidado! Eles não são, 2,18 e 19, não são dos nossos. Eles não são de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que isso é heresia. Tu anulares isto, porque ele deu, tem que haver. Se tu és contra pastores, tu és um falso profeta, tu és um herege. Aleluia. Tu te tornas um anticristo. Aleluia. Tu és contra a verdade. E nós nada podemos contra a verdade senão pela verdade. 2 Coríntios 13, 8. Quem querer diga amém. Então aqueles que se levantam contra pastores, eles vão pagar um preço no dia do juízo final, se não se arrepender. Alguns já estão até blasfemando as coisas do Espírito Santo. É preciso ter muito cuidado. Então tu repara bem aqui o que é que diz a palavra? Ele mesmo deu uns para pastores. Ele tem que haver. Deu. Querendo. Agora, qual é o objetivo dele ter dado? Ele queria o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Portanto, Deus quer que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. Amém? Ministrar é servir, a obra de servos. Para que tu saibas como ser um servo do Senhor. Como é que tu há de agir no teu ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ou seja, as ovelhas, no geral, têm que ser edificadas por homens que Deus levanta. Ele deu uns. Uns. Estes uns são pessoas. Falou que... E são também dons. Há o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e doutor. Mas neste contexto aqui no 11, ele mesmo deu uns. Uns.
Não são uns dons, são umas pessoas. Estes uns aqui são pessoas. Ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. Olha, repara. Apóstolo, o dedo polegar. Profeta, o dedo indicador. Evangelista, o dedo médio. Aleluia. Aleluia. Pastor é o dedo anelar. É o que transporta a aliança com Deus. E doutor, o dedo mindinho. Aquele que tira a sujeira dos ouvidos. Dos teus ouvidos espirituais. Cuidado, ele deu, tem que haver. Estes uns são pessoas. São pessoas que têm o dom. Porque também são dons. Tu estás a entender? Se ele deu, aleluia, são 5 dons em múltiplas pessoas. Em uns apóstolos, em uns profetas, em uns evangelistas, em outros pastores. Plural. Então, há pastores locais? Há. Há vários pastores. Não há só um pastor, não. Aleluia. Há um só pastor, que é Jesus, que é sobre todos. Aleluia. Que é o sumo pastor. Ele é o único, conforme João 10, em género. É o único que é Senhor, Salvador e Deus. Aleluia. Quem queira diga amém? Mas não é o único pastor na Bíblia. Ele é o único no género dele. No género de Deus. Eu não sou Deus. Eu sou homem. Ele é o pastor invisível, universal, divino. Nós somos pastores humanos, visíveis e locais. Ele apacenta todo o rebanho ao mesmo tempo. Nós apacentamos parte do rebanho. Ou seja, apacentamos, aleluia, os rebanhos locais, que engrossam todo. Quem queira diga amém? Então tu vês aqui muita heresia já nesses falsos profetas. Estão levando o povo à apostasia, à porta larga, que leva à perdição. Agora, qual é o objetivo de haver pastores? Para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então se há pastores é para edificação, mas estes homens só sabem escandalizar. Estes movimentos, eu quero ver, só sabem jogar lixo, lama. Pegam num exemplo de um pastor que errou e já generalizam. Englobam tudo no bolo. Aleluia. Eles se apacentam a si mesmos cintas. Estão aflitos porque não têm pastor. Eles não têm pastor. Se eles dizem só tem um pastor, que é Jesus, não tem pastor, não submetem nenhum outro local, nenhuma autoridade Deus levantou, então são rebeldes. E a rebelião é como pecado de feitiçaria, ou porfiar, iniquidade e idolatria. Cuidado! Está lá em 1 Samuel 15, 22. E os de fora ficarão os cães e os feiticeiros. Está lá, Apocalipse 21, 5. Aliás, 22, 15. Quem quer diga amém? E 21, 8. Agora, tudo isto para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, vão de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Portanto, estes homens, aquele ali, com astúcia, ele engana fraudulosamente, irmão. Aleluia. Porque ele, aleluia, estava entristecido com o seu ministério, com a sua denominação. Amém? Mas é uma denominação que já milhões de pessoas foram salvas lá. Já muita gente foi salva lá. Muitos já desceram à sepultura salvos e estão lá no céu. E o que é que ele tem feito? Ele só se levanta contra igrejas que estão a fazer a obra de Deus honestamente. Este homem vai pagar um alto preço. Aleluia, se não se converter, se não aceitar Jesus de verdade. Deixar de brincadeira. Porque Deus, irmão, não tem culpa, irmão, aquele. Que tu tenhas sido afligido, tenhas visto escândalos, tenha havido gente que fez coisa errada, porque é mister que venham os escândalos, e tu agora não vais e vais-te voltar contra os homens. Tu não estás indo contra os homens. Tu estás indo contra a carne e contra o sangue, então tu não tens a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo já está longe de ti. Aleluia. Tu estás-te levantando contra o certo, irmão. Pastores. Não podes levantar contra pastores plural. Está alguém errado? Vai tu e repreende esse irmão. Vai com um grupo e metam-no na disciplina. Se está errado, tem que levar 2 vezes mais disciplina que a ovelha. Aleluia. Mas não podes meter tudo no mesmo saco. Tu não contribuíste para que o teu ministério, a tua igreja, aleluia, se santificasse. E que os falsos fossem desmascarados e fossem punidos. E fossem transformados. Mas tu contribuíste para quê? Para sujar a tua denominação. Para sujar a tua igreja e para fazer com que o povo saia das igrejas e engrosse o teu movimento luciferiano. Porque o primeiro divisor foi Lucifer lá no céu. Cuidado, meu irmão. Te converte agora. Volta para Cristo. Aleluia. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Tu estás a lutar contra a igreja. Tu tens que lutar em prol das almas que estão no mundo do pecado. Porque é que tu não pregas contra o pecado? Vai pregar contra o vício, contra o consumo de bebida alcoólica, contra o consumo de tabaco, vai pregar contra o consumo de drogas, vai pregar contra o homossexualismo, lesbianismo, travestismo, bissexualismo, orgia, pornografia.
adultério, fornicação, viver amigado. Isso é que tu tens de pregar, que isso tudo leva o homem e a mulher ao inferno, ainda que se diga que é de Deus. Mas está no pecado, se não se converter vai ficar. Deus nos tem levantado para pregar contra o pecado. O verdadeiro profeta prega contra o pecado. Tu estás a pregar contra o certo. O que é o certo? Haver pastores, e não apenas um, há vários. Aleluia. Haver o facto de haver igrejas, várias igrejas, e não há apenas uma. Há uma só que é universal, mas há várias que são locais. Que em Atos 9:31, nos dias do apóstolo Pedro, se multiplicaram e eram literalmente construídas. É o primeiro significado missionário. E é o que conta sempre, é o primeiro significado, é sempre o mais forte, só quando não for esse vai-se para um segundo figurativo. Então elas eram construídas. Elas eram multiplicadas e construídas. O que é mais importante? Construir uma igreja ou construir um prostíbulo? Uma casa de prostituição, uma casa de meninas, uma casa de alterna, uma boate, um bordel, um motel, uma discoteca, uma danceteria, um local onde vão comer, onde vão beber, vão fumar, vão se drogar, vão se prostituir, vão adulterar, vão andar na fornicação. Cuidado, meu irmão, tu estás te levantando contra o certo. E nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Eu estou-te a dizer, meu irmão, porque ainda tenho alguma consideração por ti, porque eu sei que em muitas áreas tu crês na Bíblia como eu creio. Mas tu, ao te levantares contra pastores, contra igrejas e contra dízimos, tu te levantas contra os pilares. Aleluia, da igreja local. Porque a igreja local existe várias e tem que ter um pastor que tome conta do rebanho que lá vai. E tem que haver mantimento. Se não houver mantimento, a casa do Senhor fecha. É o que tu queres. É fechar as casas de Deus. Mas por cada igreja que fechar por tua causa, tu vais pagar um preço naquele dia. Por cada alma que se desvie-se e deixe de congregar, e deixe de dizimar e deixe de obedecer um pastor, tu vais pagar um preço, verão. Te converte agora enquanto é tempo. Estou-te a dizer isto pelo carinho que eu tenho pela tua alma. Porque os outros, o Rivanil, o Menezes e o Rubens Steno, eu perco tempo com esses. Porque esses já foram divertidos mais do que uma e duas vezes e insistem no erro. A Bíblia diz ao homem herege, depois de uma e duas admoestação, evita-o, sabendo que o tal já está pervertido e peca, já estando já em si mesmo condenado. Tito 1, 10 e 11. Então não vou perder tempo com esses. Eu tenho é que ilustrar, aliás, elucidar, desmascará-los para toda a gente saber quem eles são. São falsos profetas, falsos cristos. Aleluia. São hereges. Aleluia. E pregam o falso evangelho anátema. Maldito. Maldito é o que o prega. Eles são malditos. Então eu ainda tenho algum carinho por ti. E eu tenho que ter carinho por todas as almas. Eu também amo a alma do Rivanil de Menezes e do Rubens Sodré. Só que não adianta mais falar com eles, porque eles já pecam. Já estão em si mesmo condenados. Não adianta, irmão. Eles escolheram um caminho de Balaão, movidos pela ganância. Aleluia. E eles foram pela rebelião de Coré. E vão à sua perdição. Cuidado. Aleluia. Eles foram como Caim. Eles são Judas. Aleluia. Eles não são homens de Deus, mas do diabo. Isso digo sem medo de errar. Agora tu, meu irmão, tu estavas numa igreja sadia. Uma igreja que tinha alguma doutrina. Quer dizer, não digo que tinha a mesma doutrina que tinha ao início. Não é? Mas ainda tem lá homens sinceros. Tu vais te levantar contra pastores em plural. Tu vais te levantar contra igrejas plural, irmão. Vai tomar vergonha na cara. Uma igreja local, uma denominação, um espaço, uma igreja, uma casa de oração local é um local público onde muita gente se pode converter. Onde muita gente pode deixar o pecado, o vício, o adultério, a fornicação, o amigamento, o álcool, o tabaco, as drogas, o jogo, a pornografia, a idolatria, a feitiçaria, os demónios, as maldições, pode ser liberto, salvo. Aleluia! O que é melhor? Abrir uma igreja onde a pessoa se salva? Aleluia! Ou a pessoa sair da igreja, deixar fechar e a cada dia abre. Ou a cada dia pegar no dinheiro, investir e abre uma sex shop, abre um motel, um bordel, abre uma discoteca, uma danceteria, como vocês dizem no Brasil, abre um estádio de futebol, locais de idolatria, de adoração pagã. Mundanismo. Meu irmão, o que é melhor? Abrir um salão de beleza ou uma casa de oração? Uma salão de beleza onde as pessoas vão entrar na vaidade, na lascívia, na sensualidade e na prostituição. Aleluia, porque depois a lascívia, a vaidade leva, um abismo leva ao outro, leva à prostituição e leva à impureza. Alguém vai cobiçar. O que é melhor? Abrir um salão de beleza pelo estético exterior ou abrir um salão de beleza interior? A beleza interior é a virtude do Espírito. Um salão de oração, de jejum. Uma casa de ensino, de discipulado. Uma casa onde se pode tomar a ceia. E onde um profeta profetiza e os outros analisam. Então, quem se levanta contra pastores, igrejas e dízimos, que aguarda o dia do juízo final. É só o que eu te digo. Há um objetivo. Para que a gente não ande mais, para que não sejamos mais inconstantes. A pessoa inconstante não sabe
Não sabe se há de crer na Bíblia ou no Aquelili. Não sabe se há de crer na Bíblia ou no Rubens Sodré. Não sabe se há de crer na Bíblia ou no Rivanildo Menezes ou no Roberto Schmidt. Ou no irmão Darcy, que não é irmão coisa nenhuma. Amém? É irmão do diabo. O pai dele é Satanás. Alá subir. E a boca dele é porca. Aleluia. Todos esses são boca suja. Excepto aquele ali. Amém? Mas os outros são tudo boca suja. Boca nojenta. Tens que lavar a boca no rio da água viva. Eles têm que lavar a boca no rio da água. Porque blasfemam. Chamam pastores, homens ungidos, de cães golosos. De mercenários. Tu és um filho de Satanás. Tu és um capeta. Um encapetado na terra. Tu não sabes a perdição que tu vais. Levanta-te contra os ungidos de Deus para ver o que é que te acontece. Aleluia. Não sou eu que te vou bater, não. Mas a espada de Jeová, a palavra, vai-te consumir de alto a baixo. O próprio Jesus, o Senhor dos Exércitos, a palavra viva, vai-te bater. E Ele próprio se vai vingar. Ele próprio vai defender os seus escolhidos. Porque aquele tocar num dos seus escolhidos é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. E o nosso Deus é uma muralha de fogo ao nosso redor. Cuidado, meus irmãos. Esses indivíduos são boca suja. A Bíblia diz em Mateus 7,6: não deis aos cães as coisas santas, nem as vossas pérolas aos porcos. Boca de porco. Boca imunda. Aleluia! Por isso eles blasfemam, falam palavrão, falam baixa gíria e blasfemam tudo. Blasfemam de igrejas, blasfemam de pastores. Eles têm que ir para o rio da água viva. Eles têm que nascer de novo. Senão não verão o Senhor. Amém? Eu estou a fazer este vídeo para desmascarar essa heresia que há um só pastor. Eu não tenho pastor. Tens algum pastor local? Estás numa igreja? Não. Não estou na igreja. Não tenho. Então quem é o teu pastor? O meu pastor é só Jesus Cristo. É mentira. Mentira de Satanás. Mentira de Lucifer. Quem querer diga amém. Jesus, Ele está aqui e Ele vai te abençoar. Quem querer diga amém. Quem querer diga aleluia. Quem querer diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Então estamos aqui fazendo este estudo bíblico maravilhoso e desmascarando os falsos profetas, irmão. Porque o objetivo de haver pastores é para que a gente não seja mais menino. A pessoa aceitou Jesus. Não é? Há tempo de ser criança e há tempo de crescer e de amadurecer na fé. Há tempo de comeres o alimento líquido, o leitinho, e há tempo de comeres o alimento sólido. Tem gente que já devia ser mestre e ainda é menino inconstante. Levado em roda por todo o vento de doutrina. Não é? Dizem, vem agora um parvalhão qualquer, começa a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia mente, que a Bíblia apenas tem palavra que é de Deus, tem palavra que não é de Deus, e começa a baralhar o cérebro. Quando a Bíblia ela é verdade, santificas na tua verdade, a tua palavra é a verdade, que liberta. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, nada podemos contra a verdade, são pela verdade. Eles são anti-verdade, são anticristos. Cuidado. Então vamos ficar bem atentos, irmão, à palavra de Deus e aos últimos dias. Em vez de ir para a net ver os falsos profetas, o Rivanildo Menezes, Roberto Schmidt e Rubens Sodré, vês o Aquelili, aleluia, aleluia, que é um falso mestre, está ensinando coisa errada, misturado também com, tem coisa certa, mas mistura com errado. Vai para a Bíblia, lê a Bíblia, ora e jejua e congrega-te numa igreja. Não faças como esses hereges que saíram das suas próprias congregações. Hebreus 10:25. Mas não saias da tua própria congregação onde Deus te colocou. Fica lá e ajuda. E contribui para a santidade. Tem algum erro lá dentro? Tem alguém errado? Se tem alguém errado, repreende-o. Se for preciso, metam-no na disciplina. Mas contribui pela santidade do teu ministério. Não saias da tua congregação. Não saias da tua dominação. Aleluia. Aleluia. E não vais sair de um sistema que é de Cristo, que é um sistema bíblico, está na Bíblia. O que é sistema? É conjunto de temas. Religião, existe uma religião, que é a religião de ser santa em toda a maneira de viver. Não saias daí, da santidade, em toda a tua maneira de viver. Para ir para o movimento dos hereges, dos falsos profetas, para ficares em casa a congregar-te planeta. Não faças essa asneira, meu irmão. Porque tu vais ficar sem pastor, tu vais ficar sem ninguém para te corrigir, para te repreender e para te instruir. Amém? Para que a gente não seja mais meninos. Para isso é que há os pastores, meninos inconstantes, mas para que a gente cresça na fé. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Rivanildo, Rubens, Aquel, outros, eles enganam fraudulosamente. Aleluia. Alguns são tão satânicos, aleluia, que chamam nomes a Deus. Houve um aí que chamou Deus de vagabundo, chamou o Espírito Santo de puto, Jesus chamou de mitra, as igrejas chamou de prostíbulo, quando prostíbulo é o canal Verdade Oculta 1,
e Verdade Oculta 2, aleluia, porque aí ninguém se vai converter assistindo a vídeos de homens mortos, está morto, não tem unção, não tem Espírito Santo, a letra mata, o Espírito vivifica, mas a letra já o matou. Isso é prostíbulo, não é? O canal do Aquel Eli também, a pessoa vai se prostituir espiritualmente, não é prostíbulo literal, mas é espiritual, porque tu vais misturar a verdade com o erro. Eles também falam alguma coisa de verdade, mas misturado com o erro. É uma meia verdade, assim como falou Satanás. Não foi bem assim que Deus disse. É assim que Deus falou? Não é? Metendo dúvida, irmão. Não duvides que há um só pastor supremo, que é o único em género. Ele é o único que é Deus, que é Senhor e que é Salvador. Mas Ele mesmo deu vários. Então há mais do que um. Múltiplos pastores locais, que são homens, são visíveis e que estão submissos a Ele. Quem quer diga amém? Então, se quem for contra isto, caia por terra no nome de Jesus. Parte em retirada de Satanás. Aleluia. Cai por terra, diabo. Sai. No nome de Jesus. Sai da mente. No nome de Jesus. Para que a gente não seja mais meninos. Nós não podemos ser meninos, mas temos que crescer na fé. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Então este surgimento destas seitas na internet, a seita dos Rubenitas, aleluia, a seita dos aduladores do ego, de Rubens Sodré, do Rivanil Menezes, isso é tudo seitas malignas, satânicas, diabólicas. Aleluia. Aleluia. Não tem o Espírito Santo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eles não são de Deus. Garanto, estou-te a dizer isto como exortação. Tu que assistes os vídeos deles, irmão. Aleluia. Tu que foste enganado por eles. Abre os teus olhos, ora a Deus e vais ver o que é que tem noção. Se os vídeos dele, se este vídeo. Vai orar e vai ver onde é que está o Espírito Santo. Porque o verdadeiro profeta não vai falar aquilo que te agrada. Vai falar aquilo que é bom para a tua alma. Doa a quem doer. Aleluia. O verdadeiro profeta aponta a Jacó as suas transgressões. Anuncia a Jacó as suas transgressões. Então eles dizem que são Jacó. Dizem que servem o Criador, o Salvador. Não é? Qual é o Criador e o Salvador do Rubens Sodré? Só se for o diabo. Porque ele é mentiroso igual ao diabo. Aleluia. Cuidado, meu irmão. Abre os teus olhos. Nós devemos notificar, fazer notório, marcar-se, assinalar à igreja quem são aqueles que promovem escândalos e dissensões, ou seja, divisões contra a doutrina que recebemos. E é para desviarmos deles. Porque não servem a Deus, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonja enganam o coração dos inocentes. Eles estão enganando o povo. Milhares estão indo na conversa desses sites satânicos. Cuidado, meu irmão. Aleluia. Tu aqui tens a verdade. Doa a quem doer. Aqui há profeta na terra. Doa a quem doer. Aleluia. Aqui tu ou vais para o céu ou vais para o inferno. Mas não vais ficar num purgatório. Não vais ficar cultuando, achando que estás salvo sem estares. Tu aqui vais saber o teu pecado. E se tu quiseres te consertar, o sangue de Jesus te purifica todo o pecado. Jesus, ele é Deus de amor, quer-te restaurar. Aleluia. Mas se tu quiseres seguir o homem, segue o homem. Eu não vou seguir Rubens Sodré, nem Rivanil Menezes, nem aquele ali, porque sei que vou para o inferno. Porque eu já conheci a verdade. Eu conheci a sã doutrina, não vou agora apostatar. Não vou agora aceitar uma blasfémia, uma heresia a dizer que não há pastores. Há um só pastor. Que não há igrejas. Há uma só igreja, irmão. Quando é uma meia verdade, irmão. Há um só pastor. Aleluia. Universal, divino, supremo, único em género, que é Deus, Senhor e Salvador, e o sumo pastor. Mas há vários pastores locais que ele mesmo deu para as igrejas locais. Não há uma só igreja universal, mas há várias igrejas locais. Está lá em 1 Timóteo 3.5. 1 Timóteo 3.15. Aleluia. Está lá em Atos 9.31. Que as igrejas em toda a Judeia e Samaria se multiplicavam. Não são pessoas, são igrejas. A palavra eclesia, igreja, nunca é pessoa. Uma pessoa. São sempre um conjunto de pessoas. Pode ser a igreja universal, o conjunto de todos os salvos, ou a igreja local. Conjunto de pessoas que regularmente se reúnem num local. Em assembleia. Cuidado. Então quem é contra pastores, contra a igreja, aguarda o dia do juízo, se não se converter. Amém? Isto é uma exortação. Exortação para aqueles falsos profetas que por ignorância aprenderam errado e ensinam errado, e para os irmãos que foram enganados e que estão indo atrás do erro. Cuidado, eles estão sendo enganados por homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Estão indo atrás do vento de doutrina e estão sendo inconstantes. Cuidado. E a gente tem que seguir a verdade e amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Amém? Tu, para chegares à estatura de varão perfeito, tu tens de ter um pastor para te ajudar nessa jornada da fé. Um guia, que é o pastor, um dirigente, um supervisor, um condutor que te conduz até ao pasto verdejante. Amém?
A Bíblia diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão por todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor por longos dias. Que coisa gloriosa, irmão. Jesus, Ele é o bom pastor, o sumo pastor, e Ele mesmo te dá pastores que te vão apacentar com ciência e com inteligência. Ciência é conhecimento, inteligência, sabedoria. Aleluia. E há pastores fiéis. Aleluia, que vão fazer com que nenhuma ovelha falte. Ou seja, as ovelhas que estiverem a congregar em igrejas, em denominações, em ministérios que pregam a sã doutrina e a santidade, eles só vão para o inferno se quiser. Aqueles que realmente são ovelhas do Senhor Jesus vão ouvir a voz do pastor Jesus através dos pastores locais, que são os mensageiros da palavra, que é Jesus. E eles vão querer e vão se converter e vão se santificar e vão estar preparados para o dia do arrebatamento. Que coisa gloriosa. Meu irmão, que coisa gloriosa, que coisa santa falar do amor de Jesus. Então, nós já vimos aqui nestes 3 textos, irmão, em Jeremias, aleluia, no capítulo 3, versículo 15. Aleluia, em Jeremias, capítulo 23, versículo 4. E em Efésios, no capítulo 4, do 8 em seguintes, irmão. Aleluia, até ao 11, irmão, que Deus nos deu pastores. Aleluia, Ele nos deu, tem que haver. Depois da subida ao alto, depois dele ser entronizado à destra do Pai, Ele levantou pastores, então tem que haver. Se Ele deu, tem que haver, irmão. Dizer que não há é uma heresia, uma blasfémia, irmão. Contra a palavra. Uma falsa profecia, um falso evangelho. Quem anuncia esse evangelho é um maldito. Não sou o que eu digo a Bíblia. Maldito seja ele. Diz, pastor, está amaldiçoado. Não, a Bíblia amaldiçoa. No Novo Testamento há uns que são amaldiçoados. Quem é que são os amaldiçoados? Está lá. Se alguém vos anunciar outro evangelho, aleluia, além do que vos tem pregado, que seja anátema. Quer dizer, quem anunciar seja anátema, seja um maldito. Não são malditos estes homens, não são benditos. Aleluia. Não sou eu que o digo, é a Bíblia, irmão. É a Bíblia que os amaldiçoa, não sou eu, é a palavra que os julga, é Jesus. Se eles não se converter, vão para o inferno. Então nós já vimos aqui, conforme esta palavra, Jeremias 3,15, Jeremias 23,4, Efésios 4,11, que existe um pastor universal, mas existem pastores locais. Este pastor universal, ele é Deus, ele é invisível, ele apacenta todo o rebanho ao mesmo tempo. É único em género e supremo. Aleluia. E apacenta a Igreja Universal, a Assembleia de todos os cristãos. O pastor local é um homem, é visível, apacenta parte do todo. Aleluia. Aleluia. E são múltiplos em número. Aleluia. Em número, são inferiores a Cristo e submissos a Ele. E apacentam os vários rebanhos locais, nas igrejas locais, que a gente pode chamar também de apriscos das ovelhas. As casas de Deus, as casas de oração, as igrejas locais, conforme 1 de Timóteo 3, 5, 15, 3,5 e o verso também 15, e como Atos dos Apóstolos 9, 31. São muitas igrejas locais. Há uma só igreja universal. Então eles dizem uma meia verdade. Há uma só igreja. Há um só pastor. Mentira, irmão. Há uma só igreja universal, mas há várias igrejas que localmente estão constituídas. Em cada bairro há mais do que uma igreja, mais do que uma denominação, ministério. São casas de salvação, casas de libertação, onde as pessoas são salvas. Aleluia, libertas do pecado, do vício, de tudo o que não presta. Então, lutar contra isto é lutar contra a verdade, irmão. Amém? Agora vamos ler alguns versículos aqui, para tu entenderes aqui, irmão. Amém? Então é assim. Que tipos de pastores há na Bíblia? Não é o objetivo do estudo, mas há dois tipos de pastores. Há os pastores de gado e há os pastores de almas. Os pastores de gado conduzem o rebanho ao seu pasto e aos rios de água para matarem a sua fome e a sua sede literais. Mas os pastores de almas conduzem as almas à salvação e as alimentam com a palavra de Deus e lhes dão água da vida a beber. Na condução do gado, do povo hebreu, ao contrário do que se faz hoje na Europa, em que o pastor vai atrás e se utilizam canídeos para dirigir na frente e nas laterais, o pastor iria à frente conduzindo o seu rebanho. Da mesma forma, o pastor de almas não deve deixar as ovelhas irem na frente, pois se assim fizer e vier um perigo ou um animal feroz, elas estarão indefesas e desprotegidas e não se poderão defender. É o que acontece com aquele Eli.
E ela, ao fazer com que as pessoas saiam das suas, lá nos apriscos, nas casas de Deus, nas casas de oração, nas igrejas locais, aleluia, que ele diz que é templos de alvenaria. Nesses templos, nessas igrejas, havia pastores locais que cuidavam do rebanho. Que aconselhavam. Mas agora, ao saírem, cada um se apascenta, faz como quer, e pronto, de vez em quando reúnem, amém, e glorificam, mas no pecado. Faz com que o povo se desvie e fique no pecado. Então, se vier um lobo, não se pode defender. As ovelhas literais precisam de vários cuidados, como tirar os carrapatos, que são parasitas, colocar óleo para expelir, aliás, impedir certos insetos, aleluia, de as alcançarem e as perturbarem, tosquiá-las. De igual modo, as ovelhas figurativas ou metafóricas, que são os cristãos, precisam de ser limpos a cada dia dos seus pecados, libertos dos demónios que os oprimem e cheios de azeite espiritual. Pastor, pode um cristão ficar endemoniado? Não pode um cristão nominal. Tens nome que vives, mas tu estás morto. Se esse homem, esse pastor sabe que estava morto, estava em pecado. Era cristão só da boca para fora. Então nem todo aquele diz Senhor, Senhor, diz, eu sou cristão, eu já tenho um pastor. Eu só tenho um pastor, que é o pastor Jesus. Não tenho mais nenhum. É? Então tu estás em rebelião, és um rebelde, estás morto espiritualmente. Porque tu devias também ter um pastor local. Não tens. Porque tu não queres. Aleluia. Aleluia. Agora repara aqui. Precisam de ser cheios do azeite espiritual. O Espírito Santo, para ter autoridade e repreender os demónios e ser aparados dos seus ímpetos carnais. A tosquia. Tosquia. As ovelhas literais são guardadas no aprisco. E o pastor dos dias de Jesus ficaria a guardar a porta para impedir o lobo de lá entrar e matar, ferir ou destruir uma ovelha. Da mesma forma, os cristãos são conservados dentro das suas congregações e igrejas locais. E o pastor local fica da atalaia, impedindo a entrada dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos e os expulsa da igreja. Os 3 utensílios usados por um pastor de ovelhas são a vara, o cajado e o óleo. Da mesma forma, um pastor deve ter a sua vara e o seu cajado, que é a palavra de Deus, que corrige, repreende, e o cajado que tira a ovelha do buraco e do precipício e a puxa para fora, aleluia, e a levanta a que está caída. O óleo é o Espírito Santo que deve estar em sua vida. Aprisco, casa de Deus, templo, igrejas locais, casa de oração, são as congregações que não devem ser deixadas, conforme 1 Timóteo 3, 5, 15, conforme Tito 1, 7, Atos 9, 31 e 16, 5. Amém? E conforme Hebreus 10, 25, não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes nós temos uns outros, tanto mais, todos os dias, e tanto mais que vezes se vem aproximando daquele dia, o dia do juízo. Será que só existe um pastor no Novo Testamento? Não. Existe um sumo pastor, que é Jesus Cristo, do qual todos os cristãos dependem, até os pastores locais. E existem vários pastores humanos que Ele mesmo deu para a sua igreja, para que apacentem o seu rebanho na terra. Amém? Então nós aqui vemos aqui. Agora, vamos então aqui ver uma coisa interessantíssima. Amém? O sumo pastor Jesus. Vou abrir aqui. 1 Pedro 2, 25. Vamos aqui fazer o contraste. O sumo pastor Jesus, 1 Pedro 2, 25. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Agora vamos ver aqui 1 Pedro 5,4. Ele é o pastor e o bispo de todas as almas, de todas, até dos pastores locais. Agora vamos 1 Pedro 5,4. Mas antes do 4 eu vou ler um pouquinho antes para vocês verem uma coisa. 5, do 1 ao 4 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Quem é que era eu? Pedro. Pedro também era pastor, porque Jesus mandou apacentar. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus em Mateus 21, do 15 ao 17. Então ele era pastor e era presbítero. Então ele estava dando aqui uma admoestação aos presbíteros. Ele dizia que ele era testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. A ordem que ele deu no versículo 2 aos presbíteros: apacentai, que é apacenta é pastor. Correto? Então todo o presbítero é pastor. Que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, quando aparecer, porque já haverá um só pastor, é no futuro. Ele já é o pastor único em género. Ele é o único que é Senhor, Salvador e Deus. Amém? Mas ele será o único no arrebatamento, porque lá no céu, aquele que é pastor e aquele que é ovelha, não há maior, grande nem pequeno, tudo vai ser nivelado, não vai haver um que preside no outro. Porque lá no céu, na grande congregação que se vai reunir, nas bodas do Cordeiro, aleluia, ele vai se manifestar. Quando aparecer, no dia do arrebatamento, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então esse um só pastor e o único rebanho congregando tudo ao mesmo tempo, à mesma hora, vai ser lá no céu. De João 10, isso é profecia lá para o céu. Tu estás a entender, meu irmão? Xaramagai. Muitos usam João 10 a dizer que há um só pastor, então pronto. Não tem que haver pastores locais. A Bíblia não se contradiz. Há um só pastor que é supremo. Que é divino, é o bom pastor. É o que está acima de todos. Mas há vários locais na terra. Há um só que está no céu e há vários que estão na terra. Há um só que é Deus e outros que são homens. Há um só que é invisível, outros são visíveis. Há um que é universal, outros são locais. Cuidado. É errais não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Este vídeo é um vídeo de exortação, de admoestação, de despertamento. É um vídeo de juízo. Porque quem rejeitar esta palavra vai ser julgado por ela no dia do juízo. Não vai dizer que ninguém falou. Que ninguém disse que era heresia sair de uma igreja. Quando é para congregar, não é para sair. Porque quem sai é porque não é de nós, não é cristão. Não é salvo. Cuidado, estás desviado. Então, meu irmão, eu não estou aqui para brincar de cristianismo, nem para brincar de Bíblia. Eu estou aqui para pelejar. Aleluia. A Bíblia diz, Sharamai, enquanto eu intentava falar-vos acerca da salvação que nos é comum, exorto-vos a batalhar pela fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Dizia Judas. Então, eu estou exortando aos cristãos que realmente amam a sã doutrina, vamos nos unir todos e desmascarar Rivanil de Menezes, desmascarar Rubens Sudé, desmascarar, aceita o movimento Eu Quero uma Igreja liderada pelo Aquel Lili. Pode ser que alguns deles se convertam e voltem para a casa de Deus e deixem de palhaçada, deixem de ser escarnecedores, deixem de sentar na roda dos escarnecedores do Salmo 1. Amém? Chamo palhaço mesmo, porque é palhaçada chamar nomes a pastores que nem conhece, nomes a homens e mulheres de Deus que são usadas para a pessoa se libertar dos vícios, a pessoa ser salva, aceitar a Jesus. Esses homens vão pagar um preço no dia do juízo, sem medo de errar, se não se arrependerem, se não pedirem perdão e abandonarem. O confessa e deixa alcançar a misericórdia. Provérbios 28:13. Então, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, este sumo pastor, este pastor único, um só pastor de João 10, quando é que ele vai aparecer? É no arrebatamento. Não é que ele já não seja. Ele já é o único pastor em género. Ele é o único que é Deus, Senhor e Salvador. Mas quando ele aparecer, aí ele vai ser sumo. Vai ser sobre todos e acabou lá no céu. Quem era pastor, quem era porteiro, quem era diácono, aleluia, quem era apenas membro de igreja ou congregado, o congregado que aceitou Jesus, ainda não teve tempo de ir a batismo, mas já aceitou Jesus, se estiver andando de acordo com a palavra, ele vai ser salvo. Então, esses todos que vão subir no dia do arrebatamento, lá no céu não vai haver um mais alto que o outro, todos são iguais. Amém? Então é um só rebanho e um só pastor lá no céu. Quem querer diga amém. Então estou aqui provando, meu, para esses falsos profetas hereges, meu, tem que se converter, tem que tomar vergonha na cara. Amém? Porque aqui tem homens que estão orando e jejuando. Tem muita gente que está se unindo já e desmascarando vocês. Cuidado. Estão-se levantando contra o rebanho de Cristo. O vosso principal objetivo é fechar igrejas. O vosso principal objetivo é fazer com que as pessoas se desviem, que saiam das igrejas, para ir para os vossos movimentos satânicos, luciferianos e de divisores. Mas vocês vão pagar um preço muito alto por cada alma que se desviar. Cuidado. Então já vimos aqui, irmãos, aleluia. Estamos aqui a falar do pastor Jesus. Agora vamos a Hebreus 13. O sumo pastor Jesus. Hebreus 13, 20 e 21. Quem querer diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Hebreus 13, 20 e 21. Jesus está aqui. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Ele é o grande. Nós somos pequeninos, Ele é o grande. Aleluia. Vos aperfeiçoe toda a boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Aleluia. Então estamos aqui a desmascarar Satanás. Satanás não vai gostar deste vídeo. Aleluia. Mas também, irmãos,
eu fazia a vontade de Satanás, eu agradava a ele. Não tenho que agradar a ele, tenho que agradar a Jesus. Agora, Jesus é ou não é maior? Jesus é ou não é na minha vida? Se ele for na minha vida, ele vai me dar o livramento. Ele vai abrir portas, ele vai abençoar, vai prosperar. Quem querer diga amém? E esta palavra vai se multiplicar. Aleluia. Agora repara aqui, irmão. Já vimos aqui então, amém, que Jesus ele é o grande pastor. Agora vamos ver aqui. Os pastores humanos de Jesus também são chamados na Bíblia de presbíteros. 1 Timóteo 5, 17 e 18, Tito 1, 5 e 6, Tiago 5, 14. São chamados também, e em 1 Pedro 5, 1 e 2, como já lemos. Amém? São chamados também de bispos. Em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, em Tito 1, 7 ao 9 e em Atos 20, 28. E mensageiros ou anjos. Aleluia, porque a palavra anjo quer dizer literalmente mensageiro. Pode ser um ser celestial divino, ou pode ser um pastor, um pregador do Evangelho, um anunciador da boa nova de salvação. Apocalipse 1:20, Apocalipse 2:1, 8, 12, 18. Apocalipse 3:1, 7, 14. 1 Coríntios 9, 14. Amém? Os pastores são homens levantados e capacitados por Deus com um dom ministerial. Conforme Efésios 4, 11 ao 16, conforme Jeremias 3:15, Jeremias 23:4. Amém? E conforme Romanos 13, do 1 ao 7 e Daniel 12:3. Amém? São homens separados para presbíteros e bispos em todas as congregações ou igrejas locais. Portanto, os pastores eles são chamados também de presbíteros e bispos, amém? Mensageiros, e eles presidem nas igrejas locais. Amém? Agora vamos ver aqui, irmãos. O presbítero também é bispo. Tito 1, do 5 ao 11. Para a gente entender aqui um raciocínio. Vamos aqui a Tito. Do 5 ao 11. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então é mandamento de Deus, através do apóstolo Paulo. Deus estava exortando Tito, amém, que era filho da fé do apóstolo Paulo, era obreiro, aleluia, era evangelista também, amém, e certamente, aleluia, também seria um bispo, um presbítero, alguém graduadíssimo no rebanho do Senhor Jesus. Quem crê diga amém. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo ele ordenou a Tito, nesta epístola, ele deixou-o em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, havia assuntos que ele tinha que tratar da obra de Deus. E de cidade em cidade estabelecesse presbíteros plural. Em cada cidade, plural, presbíteros. Para as várias igrejas locais em cada cidade. Em cada bairro, várias igrejas que há. Presbíteros, plural. Presbítero quer dizer ancião. Amém? Que é também pastor. A gente já lá vai. Então, isto era uma ordem. Quer dizer, há uma ordem na Bíblia? Há. Era uma prática da igreja primitiva? Era. De levantar homens a pastores. Porque o presbítero é pastor. Já lá vamos. Amém? Plural. Tem que se levantar pastores. Agora, características. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Como despenseiro. Despenseiro é tesoureiro, supervisor, superintendente. É como se fosse o encarregado do armazém, do celeiro e da despensa, aleluia, da tesouraria. Amém? Da casa de Deus. E a Bíblia diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É mandamento e não foi anulado. Porque Jesus jamais aboliu os dízimos. Queira o diabo ou não, queira os falsos profetas ou não, vai tudo cair por terra. No nome de Jesus. Não vão prosperar. Quem se levanta porque levanta não é contra mim, mas é contra a palavra. Pode alguém prevalecer, pode o vaso contender com o oleiro? Porque no Antigo Testamento, quem recebia os dízimos e ofertas eram os sacerdotes levitas. No Novo Testamento, quem recebe são os que anunciam o Evangelho. Está lá em 1 Coríntios 9, de 1 ao 14. Assim também ordenou ao Senhor. É aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Aleluia. E o apóstolo Paulo diz, se nós semeamos as coisas espirituais, será de muito que de vós recolhemos as carnais? Aleluia. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, porque ele recebia salário. Está lá em 2 Coríntios 8, 11, 8 e 9. Outras igrejas despojei eu para não vos ficar pesado, recebendo delas o salário. E os irmãos que vieram da Macedónia supriram as minhas necessidades. O salário das igrejas da Macedónia. Então hoje levantam-se contra salário de pastor, quando é bíblico, levantam-se contra dízimos, contra ofertas, irmão. Está aqui, irmão, a função do bispo. Porque, repara, primeiro diz para estabelecer presbíteros e diz porque convém que o bispo seja repreensível. Então o presbítero é bispo. Aleluia. Seja irrepreensível como dispenseiro, seja tesoureiro. Aleluia. Da casa de Deus, não soberbo, nem iracunda, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçador de torpe ganância. Hoje eles chamam os pastores de cães golosos. Cão goloso é aquele que gosta de beber vinho e bebida forte. Se gostas de beber cachaça, tu és um cão goloso. Pela Bíblia, o cão goloso é o que gosta de beber e que anda adormecido e que vive da ganância. Agora, o pastor que ama o rebanho, que faz por amor e por fé e que se dedica com amor, esse não é um cão goloso. Ninguém é cão goloso só porque recebe um salário. Eu não recebo salário de igreja, mas não sou contra. Quem recebe salário, digo, não é obreiro do seu salário. E não atarás, não amordaçarás a boca ao boi que trilha ao grão. 1 Timóteo 5,18. Então quem se levanta contra tudo isso vai cair por terra. Pode aguardar que vai cair por terra, irmão. Não vai prevalecer. Está-se a levantar contra a verdade. Não é contra mim, é contra a espada, que é a Bíblia. Vai cair por terra no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora repara. Mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo fiel a palavra que é conforme a doutrina. Então, tem gente que não gosta de doutrina, culto de doutrina, santidade corporal. Quando a gente começa a pregar contra vestes imorais, contra a mini saia, mini blusa, top, roupa transparente, colante, roupa curta, justa, decotada, não é? Contra o efeito exterior, as maquilhagens, as pinturas, mas é a ordenança para a igreja do Novo Testamento, que a mulher não seja o enfeite da vossa esposa o exterior, não é para se enfeitar exteriormente, mas o interior, as virtudes do fruto do Espírito, não é para meter um batom, não é para se pintar, não é? Não é para chega e raspa a sobrancelha, depois mete um lápis, tira o natural que Deus lhe deu pelo artificial. Não, isso é vaidade. Amém? Isso é lascívia. Deus não está nisso. Não é para... Chega e fura uma orelha, mete 3 brincos, mete piercing, mete um brinco, mete tatuagem. Deus não está nisso. É tudo enfeite exterior. Então, a sã doutrina é santidade no corpo, na alma e no espírito. Não é só no espírito e na alma. Não é só no homem interior, mas também no homem exterior. Na roupa. Não escandalizar. Então diz aqui, retendo fiel a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Então nós já vimos aqui, irmão, que o presbítero também é bispo. Agora, segundo, o presbítero também é pastor, pois apascenta o rebanho de Deus. 1 de Pedro 5, do 1 ao 4, disse, rogo-vos eu, Pedro, vos admoesto eu, Pedro, também sou presbítero como vós. Apacentai o rebanho de Deus. No versículo 2, quem apacenta é pastor. Agora vou provar que este Pedro, que era presbítero, ele também era pastor também, em Mateus capítulo 20. Aliás, em João capítulo 21. Bem? João 21 diz o seguinte, para tu entenderes que estão pervertendo o santo evangelho. Do 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apascenta os meus cordeiros. Primeira ordem, que é apascenta é o quê? Pastor. Então Pedro era pastor. Tornou-lhe a dizer outra vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Quem apascenta é o quê? Pastor. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes. Amém? Então Pedro, ele era apóstolo, ele era presbítero e ele era pastor. Então vemos, o presbítero também é bispo. E o presbítero também é pastor. Logo, os bispos também são pastores. Agora aqui, o bispo é pastor, pois apascenta o rebanho. Atos 20, do 28 ao 31. Isto é para dar uma espadada mesmo. Uma espadada nos falsos profetas, nos hereges, nos filhos do cão, nos filhos de Satanás, filhos do diabo. Estão pervertendo a muitos. Estão pervertendo a fé de muitos. Através da palavra. E para libertar aqueles que foram
atrás das conversas, das filosofias vãs, desses doutores, segundo a sua própria concupiscência. Atos capítulo 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, ou seja, vos levantou, vos separou bispos para apacentardes a Igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Bem? Ainda diz mais, olha aqui. Porque eu sei isto, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Quem é os lobos? Roberto Sodré, Ivanildo Menezes, Roberto Schmidt, Darcy. E que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, como é o caso do Aquel Eli. Ele estava dentro do sistema religioso verdadeiro, que é da Bíblia. Ele tinha um pastor, deixou de ter. Ele tinha uma congregação local, uma igreja local, uma denominação, deixou de ter. Então ele se levantou dentre os apóstolos, falando coisas perversas, coisas perversas para atrair os discípulos após si. E perverteram a fé de muitos. Aleluia. Dentre vós mesmos se levantarão homens, como aquele Eli. Ele era cristão, estava numa igreja de Cristo, saiu, amém, e se levantou no meio, falando coisas perversas, a dizer que há um só rebanho e há um só pastor. Quando a gente viu que se a gente se falar só há um só e não explicar, é uma meia verdade. Há um só pastor divino, mas há vários pastores humanos. Há uma só igreja universal, mas há vários locais. Então, isso ser contra igrejas, contra pastores, isso é coisa do diabo, é coisa perversa, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém, irmãos? Está aqui a advertência, irmão. O bispo é pastor, pois apacenta o rebanho. 4. Os anjos mensageiros das igrejas também são pastores, pois os presbíteros são pastores. Em primeiro lugar, os presbíteros são pastores. Segundo, os presbíteros são obreiros que trabalham no ensino da palavra. Vou abrir aqui 1 Timóteo 5, 17 e 18. Para tu veres. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aleluia! Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que trilha o grão, e digno é o obreiro do seu salário. Amém? Eles trabalham no ensino da palavra e na doutrina, no ensino. Aleluia! E são dignos do seu salário. Quem é contra salário do pastor vai se entender com Jeová. Vai se entender, aleluia, com o Senhor Todo-Poderoso. Vai se entender com Jesus, irmão. Deixe-me chatear. Aleluia, deixe-me perturbar, porque vai cair por terra. Aleluia, porque vai estar metendo contra a menina dos olhos de Deus. Eu sou de Cristo. Tu és do anticristo. Tu és contra, és do anticristo. Tu estás a preparar a vereda para o anticristo. Eu estou a preparar a vereda para Cristo. Aleluia. Ainda diz aqui, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Muitos deles fazem vídeos acusando pastor A, adulterou, fulano C, pregador C. Não arranja testemunhas e acusa-os perante a igreja. Acusa-os primeiro pessoalmente a ver se, e depois leva-os à igreja e que fiquem em disciplina. Estão a lavar roupa suja na internet? Por amor de Deus. Aleluia. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. É perante a igreja. Repreender perante a igreja. Perante todos na igreja. Amém? Então vês aqui, irmão, que estes presbíteros, aleluia, eles trabalham na palavra, na pregação da palavra e na doutrina. Amém? Em Atos 6, vamos aqui a Atos, maravilhosa palavra em Atos 6, do 1 ao 4. Tu vês que o diabo não está contente, mas Jesus é maior. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, quer dizer que o diácono ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, pode apenas ter aceitado a Jesus, mas tem que ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar noutra língua, noutro idioma que não estudou, não decorou, não imitou, aleluia, não aprendeu de homem algum, mas dom de Deus.
e de sabedoria aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Então há duas classes de obreiros. Uns que servem às mesas. Uns que são os diáconos. Outros que são os presbíteros, os bispos, os pastores, os que presidem nas igrejas. Amém? Então eles se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Agora repara aqui. Por último, terceiro, os anjos das igrejas são os mensageiros da palavra, conforme 1 Coríntios 9,14 e Apocalipse. Já vou ler alguns versículos. 1 Coríntios 9,14 diz: aleluia, assim também ordenou o Senhor que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não é todos com viver do Evangelho. Vemos quem é que se dedicava à ministração da palavra. Era os presbíteros. Agora vamos aqui a Apocalipse. Vou ler aqui alguns versículos muito bonitos. Jesus está falando do teu coração. Quem crer diga amém. Quem crer diga aleluia. Apocalipse 1. Vamos então a Apocalipse 1. Está aprovado, irmão. Presbítero, pastor, mensageiro ou anjo são tudo pastores, irmão. Pastores plural. São vários. Então não há um só pastor e ponto final. Cuidado com esses hereges. Cuidado, meu irmão. Cuidado com esses filhos do cão. Têm por pai ao diabo. Aleluia. E pecam. Apocalipse 1:20. Hanama Sumeneia. Vai dando glória a Deus. Aleluia. O som de Deus está aqui. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, os 7 mensageiros. A palavra anjo vem do hebraico. Malak vem do grego. Ahelos. Quer dizer mensageiro. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. 7 igrejas. Igrejas plural, não são pessoas. São conjuntos de pessoas. Amém? Aleluia. Há a igreja que está na cidade tal. Há a igreja que está na casa tal. São um conjunto de pessoas que se reúnem naquele determinado lugar. Aleluia. Então existe igrejas plural e não apenas uma única igreja na Bíblia. Cuidado. Agora vou ler mais alguns versículos. Amém? 2:1. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz que ele tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é Jesus. Amém? E ao mensageiro da igreja que está em Éfeso. Ao pastor. Isto é um pastor, estava em Éfeso. E depois se repete nos outros versículos. Aleluia. 2:1, 2:8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Há recomendações. Até para não tolerar Jezabel. Não é? Havia uns que até punham na disciplina aqueles que se diziam, aleluia, apóstolos e não eram, mas eram mentirosos, mensageiros enviados e não eram. Então, uma das funções do pastor é disciplinar, colocar na disciplina aqueles que são mentirosos. Amém? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isto diz que ele tem a espada aguda de 2 fios. Ao anjo da igreja que está em Tiatira. Isto foi no 12, agora no 18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira. Isto diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Agora no 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome que vives, mas tu estás morto. Tem muita gente que diz que é cristão. Ou que serve ao Criador. Ao Salvador. Mas será que serves mesmo? Quem é o teu Salvador? Se calhar tu serves ao diabo. Se tu és contra pastores, tu és contra a verdade. Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Quem comigo não ajunta espalha, disse Jesus. E quem não é comigo é contra mim. Quem não é por mim é contra mim. Então cuidado, estás a espalhar as ovelhas. Tu vais dar conta delas. 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Por último. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o Amém no 14. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então é o pastor que está nessa igreja. É o dirigente da igreja, meu irmão. Por amor de Deus, dizer que não há pastor vai-te converter, vai-te tomar vergonha nessa cara. Tu nem apareças à frente, vais levar a espada de alto a baixo, que é a Bíblia. Por amor de Deus, irmão. Aleluia. Deus levantou João Batista para dizer raça de víboras. Eu digo raça de víboras.
A todos esses são contra pastores locais, que são contra igrejas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não presumais dentro dos vossos corações, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até mesmo das pedras Deus levantará, suscitará filhos a Abraão. Aleluia. Se não produzis frutos de arrependimento, estás já condenado. Cuidado, meu irmão. Então nós vimos aqui, irmãos, coisa tremenda nesta palavra, irmão. Aleluia. Deus, Ele é fiel, irmão. Deus está aqui. Deus está falando à sua igreja. Já provei por A mais B que existe pastores, plural. Não existe só um pastor singular na Bíblia, mas existe pastores plural. Amém? Agora, vamos ler aqui algumas partes para tu saberes, irmão. Tem um detalhe, irmão. Eu vou concluir este estudo depois com a questão da autoridade. Mas tu, para saberes, o pastor, quais são as funções do pastor? A função, conforme Tiago 5,14, é ungir com óleo os doentes. É fazer unção com óleo. Orar. Aconselhar na Bíblia. Aconselhar. O pastor aconselha. Faz o aconselhamento a casais, a jovens, às ovelhas. Aconselha. Eles pedem-lhe conselho e ele dá conselho na Bíblia. Os pastores pregam, eles ensinam e discipulam. Fazem discípulos, alunos. Preparam alguém para ir a batismo. A pessoa não é só aceitar a Jesus e já vai a batismo. Ela tem que saber o que é que ela está aceitando. Que Jesus é esse que ela está aceitando. Quais são as doutrinas fundamentais. Os pastores também presidem nas igrejas e as dirigem. Amém? Nas igrejas locais. Eles combatem as heresias de perdição dos falsos profetas, protegendo o rebanho dos lobos. Amém? Aleluia. E eles disciplinam. 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 6 versículo 6 do 8 ao 11, por aí. Apocalipse também. Tem porém contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, que seduza e ensina os meus servos a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituir. Então, quem tolera, se não tolerar, tem que colocar na disciplina. Então, é uma das funções do pastor, é colocar na disciplina. Amém? Eu não vou entrar muito em detalhes, irmão, porque hoje é mais para provar que existe pastores plural. Amém? Aleluia. Quais são as 7 ações que nós devemos ter para com os pastores? Nós, cada ovelha que tem um pastor, tocá-lo acima dela. São 7 ações que os cristãos, que membros das igrejas dos Cristo, devem ter para com os seus pastores dirigentes. Aleluia. Primeiro, devem lembrar deles e reconhecê-los. Hebreus 13, 7. Vamos abrir em Hebreus 13, 7. Eu vou ler. Primeira ação, eu devo me lembrar e reconhecer o pastor. Bem? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Quem crê diga aleluia, quem crê diga glória a Deus. Lembrai-vos, é para lembrar dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Amém? Muitos dizem que aqui é guia, é o que governa, é o que lidera. Então, e o que é o pastor? Não é o que guia a ovelha ao pasto, não é o que lidera na igreja, não é o que preside, não é o que governa. Aleluia, questão espiritual. Por amor de Deus, meu irmão. Aleluia. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Não é para imitar os erros deles, porque os homens também podem falhar. E imita a fé. Atentando para a sua maneira de viver, atentando para o seu testemunho, para o seu bom testemunho. Amém? Aleluia. Esse é que devemos imitar. Não os falsos pastores. Não... Aleluia. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tendo paz entre vós. Então é para reconhecer os que trabalham entre nós e presidem nas igrejas. Amém? Presidem sobre nós. Aleluia. Coisa gloriosa, meu irmão. Xandaremesseri andalabaia. Aleluia. Que coisa santa, que coisa gloriosa. Aleluia. Uma das ações, a segunda ação, nós devemos imitar. Diz a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 7. Devemos amar a eles. 1 Tessalonicenses 5, aleluia, 13. Devemos ter em grande estima e amor por causa da sua obra. Aleluia. Então eu devo amar o meu pastor, devo estimá-lo e amá-lo. Amém?
Aleluia. Eu devo ter em grande estima. E a Bíblia também diz, porque já vimos que devemos imitar, devemos amar. Agora vamos ver que devemos também estimar. Aleluia. Primeira ação, eu devo lembrar e reconhecer o meu pastor. Lembrar ou reconhecer o meu pastor. Segundo, devo imitá-lo. Terceiro, devo amá-lo e não odiá-lo. Porque quem se levanta contra pastores odeia pastores. É porque nunca foi submisso, nunca quis obedecer. É rebelde. Aleluia. Portanto, já vimos. Primeiro, devemos lembrar deles. Segundo, devemos imitá-los. Terceiro, amá-los. Quarto, devo estimá-lo. Devo ter em grande estima por causa da sua obra. Rogamos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E os tenhais em grande estima. Devo estimar em muito. E amor por causa da sua obra, tendo paz entre vós. Agora vamos aqui a 1 de Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Então a honra dupla. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então devem ser estimados. Aleluia. Quinto. Aleluia. Portanto já vimos, eles devem ser lembrados, imitados, amados, estimados. Quinto, devem ser obedecidos. Hebreus capítulo 13, versículo... Aleluia. Versículo quê? 17. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então eles devem ser obedecidos e não desobedecidos. Quem desobedece é rebelde, é divisor, é feiticeiro. Cuidado. Aleluia. Devem ser sujeitos, ou seja, nós nos devemos sujeitar. Uma coisa é obedecer. Eu posso obedecer ao meu patrão para ter o salário no final do mês, mas não ser submisso. Cá por dentro eu sou contra ele. Eu falo mal dele. Eu só obedeço à vista, por trás faço errado. Então eu devo obedecer e submeter. E ele é que comanda. Dentro da igreja, quem comanda as áreas espiritual é o pastor e não a ovelha. Cuidado. Por último, eles devem ser sustentados por nós. A Bíblia diz em 1 de Coríntios, é isso que eu vou abrir, 9. Primeiro de Coríntios capítulo 9 diz aqui: Ramanagashaya Bandarai. Olha aqui, irmão. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 3: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Esta aqui é uma interrogação, que é uma pergunta de retórica, que quer dizer não com o intuito de perguntar para saber uma resposta, mas como se fosse uma afirmação enfática e irrefutável. Quer dizer, ele está a dizer, ele não está perguntando nesta pergunta aqui, que é uma figura de linguagem, não é? Que é, não temos nós o direito de comer e beber, não é uma pergunta para saber a resposta, mas é uma afirmação enfática, que os apóstolos, os pastores, têm o direito de comer e beber. Não temos nós o direito de levar uma esposa connosco querendo, como também os mais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro. Quer dizer, eles têm o direito de levar uma esposa para a obra missionária e a família. Têm que cuidar dela, obviamente. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Quer dizer que Barnabé e Paulo deixaram de trabalhar. E Paulo recebia salário das igrejas da Macedónia. Cuidado! Dizer que o pastor não deve receber salário, isso é mentira, heresia, irmão. Quem jamais milita à sua própria custa? Quer dizer, tu vais cumprir o ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, tu vais daqui para o Japão cumprir sem dinheiro e sem um sustento, irmão? Por amor de Deus. Aleluia. Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Isto não é a pergunta, isto é claramente a resposta. Quem cuida do gado vai beber o leite do gado. Quem planta a vinha vai colher o seu fruto. Digo isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Aqui cita a lei de Moisés. Quer dizer que muita gente diz, a lei, não sei o quê. Irmão, a lei... Irmãos, Jesus, ele cumpriu a lei na cruz do Calvário, mas ele nos deu um mandamento. O que é confirmado na lei é para continuar a cumprir. Ele está citando a lei de Moisés como fonte de autoridade. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha ao grão.
Porventura tem Deus cuidado de vós, Deuteronômio 25:4. Está citando Deuteronômio 25:4. Ou não o diz certamente por nós. Aleluia. Porque este trilhoga não tem a ver com o salário. O salário é aquilo com o teu salário tu vais comer, beber. Aleluia. Tu vais te vestir. Com o teu salário tu vais te vestir. Tu vais pagar viagens. Para tu viajares e fazer obra missionária. Tu vais alugar a casa. O salário é para tu viveres. Para tu dares educação mínima aos filhos. Cuidado, meu irmão. Quem se levanta contra o salário do pastor vai pagar um preço naquele dia. Aqui o apóstolo diz claramente, diz certamente por nós. Quer dizer, que naqueles dias Deus estava a falar para os levitas, porque eles viviam da obra. Agora é para os pastores. Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito que de vós recolhemos as carnais? Quer dizer, aquilo que vai fazer com que tu vivas condignamente, com que tu tenhas o teu sustento. Quer dizer, o apóstolo Paulo semeava espiritual a palavra. Aleluia. Não é muito que recolhesse o carnal, ou seja, os dízimos e as ofertas. Agora repara, Gálatas 6:6. Aleluia. Do 6 ao 9 diz assim. Aleluia. Aquele que é alimentado com a palavra, quer dizer, as ovelhas são alimentadas pela palavra, pela pregação do pastor, reparta dentre todos os seus bens, é o dízimo de tudo, com aquele que o alimenta. Aleluia. Porque o dízimo aqui tem a ver, este dízimo aqui já não é mais o dízimo só segundo a lei. Isto é o dízimo, porque a lei não invalidou a promessa. Está lá em Gálatas 3:17. O dízimo na promessa era de tudo. E na graça de Jesus Cristo é de tudo. Está em Gálatas 6:6. Se eu sou alimentado com o espiritual, reparto dentro de todos os meus bens, de tudo, com aquele que me alimenta. Porque quando está escrito, Deus não se deixa escarnecer, e tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia da carne, na carne colherá a corrupção, mas o que semeia do espírito ceifará a vida eterna. Deixar de dar dízimo, cansaste de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Aleluia. Agora a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados. Aleluia. Com maldição, quer dizer, quem amaldiçoa a casa de Deus, deixa de dar dízimos e ofertas, ele é amaldiçoado e não abençoado. Está lá em Malaquias, capítulo 3:7, e se chama de desviados. Não é só os sacerdotes, como muitos falsos profetas dizem, é toda a nação. E também haveria uma só lei para ti e para o estrangeiro que peregrinar dentro de ti. Está lá em Números 15 e 16. Quer dizer que o lei, o estatuto, a ordem não é só para Israel, é para Israel e para todos, se quisessem obedecê-la. Tu estás a entender, meu irmão? Tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Aí nunca teve a oportunidade de uma igreja, mas chega, vai para a internet fazer um vídeo para levar as pessoas para o inferno. Para a porta larga, para a apostasia. Este vídeo é um vídeo de exortação, de aviso. Cuidado com os falsos profetas que pregam contra pastores. Cuidado com os falsos profetas que pregam contra dízimos, que pregam contra igrejas locais. Cuidado, se tu fores na conversa deles, tu vais para o inferno. Porque tu vais cometer o pecado de heresia. E os que cometem tais coisas, como eu vos disse, como já antes vos disse e vos digo agora, que não entrarão no reino de Deus. Está lá em Gálatas 5:21. Não adianta. Perdes a tua salvação. Agora diz aqui, se outros, quem são os outros? São os sacerdotes levitas, participam deste poder sobre vós. Que poder? O poder de receber todos os dízimos do povo e as ofertas. E geri-los. Ser os dispenseiros, os tesoureiros. Agora, os dispenseiros são os bispos, ou seja, os pastores. E porque não muito mais justamente nós, mas nós não usámos desse direito. Não usámos desse direito onde? Em Corinto, porque esta carta é para Corinto. Porque ele recebeu o salário da Macedónia. Então nas outras igrejas ele recebeu, despojou, tirou o salário das outras igrejas. Aqui ele não recebeu por opção. Antes suportámos tudo para não pormos impedimento a algum evangelho. Claro, se eu sei que na minha igreja não está tendo dinheiro para pagar a renda, água, luz, eu vou pedir que me deem um salário? Eu sou doido? Por amor de Deus. Eu não vou colocar impedimento ao evangelho. Agora, digno é a obra do seu salário. Se a obra está podendo manter o obreiro, então o obreiro que trabalha na obra deve viver da obra. Estás a entender, meu irmão? Não sabeis que os que administram do que é sagrado. Quem é que administra do que é sagrado? Os sacerdotes levitas. Comem do que é do templo. Eles viviam dos dízimos e das ofertas, do que estava no templo. Do que estava nas câmaras superiores, nas casas do tesouro. E os que de contínuo estão junto do altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. É mandamento, irmão. É mandamento, eles devem ser sustentados. Esta palavra casa com Neemias, capítulo 10, do 37 ao 39, e com Números 18. Os dízimos e as ofertas era o sustento dos levitas, não é? Aleluia, os dízimos eram o sustento, eles também comiam das ofertas, eram dízimos e ofertas, então passou agora para os pastores. Simplesmente a casa de Deus no Novo Testamento não se mantém com sombras.
Porque ofertas de alimentos e de bebidas, de comidas e de bebidas, eram sombras. Aleluia, que foram cumpridas em Cristo. No Novo Testamento, a casa de oração mantém-se com som, para propagar a todo o Evangelho, com cadeiras, com espaço público aberto e alugado, ou construído, ou cedido, ou comprado. Aleluia, com tinta, com... A casa de Deus, para Deus deve estar o melhor, e não o pior. Amém, irmão? Então ela é mantida, o som, as cadeiras, vem um velhinho, vem uma criança, vem alguém que quer para ouvir a palavra, as condições, a casa de banho, os produtos de limpeza, a luz, a iluminação, tudo, a água é pago com o teu dízimo, com a tua oferta. Se tu deixas de contribuir, a casa de Deus não se pode manter e fecha. E tu vais ser amaldiçoado com essa ação e naquele dia tu vais pagar o preço. Não vais ter salvação, porque com maldição tu não vais ser abençoado com maldição. Se tu fechas a tua mão para a obra, Deus vai fechar a tua mão para a graça, para a tua salvação. Então é bem claro, o próprio Senhor Jesus ordenou, da mesma forma que os levitas viviam de dízimos e de ofertas, e os geriam, eram os despenseiros, e deles teriam o salário, da mesma forma, os que anunciam o Evangelho, quem é que são? São os pastores, são os que presidem nas igrejas, que vivam do Evangelho. Porque há duas classes de obreiro, há uns que servem nas mesas e há outros que presidem, que se dedicam à oração e à palavra, e à doutrina. Cuidado, meu irmão. Então nós vemos aqui, irmãos, que eles devem ser sustentados. Conforme 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz: não atarás a boca ao boi que trilha ao grão e digno é o obreiro do seu salário, e sejam dignos por duplicada honra. Amém? Eu provei aqui nesta palavra, então a atitude que nós devemos ter. Agora, para finalizar este vídeo, vou fazer uma análise, já tinha feito, daquele texto que os falsos profetas, os hereges antidizimistas, os adeptos do movimento sem igreja, sem religião e sem pastor, do movimento Eu Quero Uma Igreja, aleluia, eles utilizam muito, que é João 10, para enganar o povo e levar para a porta larga que leva à perdição. Na verdade, para já, este João 10 aqui, ele é uma parábola. O que é uma parábola? É uma narrativa em que Jesus usa eventos, é uma história, não é? Uma história que relata eventos do cotidiano do povo hebreu e ilustra verdades morais e espirituais para a igreja. É uma ilustração de uma doutrina. Então a parábola em si, ela não cria doutrinas, ela ilustra uma doutrina que há. Amém? Ela não cria. Então não posso pegar na parábola e dizer que é a doutrina, é a parábola. Eu tenho que pegar noutras partes, porque a parábola é uma figura também de linguagem. Então, para a gente ver aqui. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. É ladrão e assaltante. Amém? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Então está a contar uma história, uma narrativa, e está fazendo a comparação, porque parábola é uma comparação. É uma narrativa comparativa. Ele está a ilustrar, olha, aquele que não entra pela porta é ladrão e só por outra parte, sobra cerca, pula a cerca, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Já estão habituados ao pastor, não é? Então fugiram dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes diziam. Então até era difícil deles entenderem a parábola. Ela tinha que ser explicada. Então, aleluia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Agora, Jesus é literalmente uma porta. Não, isto é narrativa figurativa. Quer dizer, é uma metáfora. Um objeto tomado por outro. Jesus é uma pessoa e Ele é Deus. Ele é um ser. Ele é inteiramente Deus e 100% homem, mas com um corpo de glória. Aleluia. Ele disse: eu sou a porta. Então Jesus não é uma porta que tu vais bater e tem um puxador, e tu vais puxar e abrir. Tem uma fechadura. Não. Mas Ele, aleluia, Ele é a porta figurativa. Figurativamente Ele é a porta. Metaforicamente, porque é uma metáfora, Ele é a porta. Porta quer dizer entrada e passagem. Então Ele é a entrada e a passagem para o reino dos céus. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu sou a porta. Que coisa gloriosa. Eu sou a porta. Amém? Ramanagashaya Cantarayas.
Todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Irmãos, todos quando vieram antes dele, o quê? Vai dizer que todos os levitas, todos os profetas, todos os reis, todos os apacentadores do rebanho do Antigo Testamento, que era a nação de Israel, eram falsos profetas? Não. Eram ladrões? Eram mercenários? Não. Eram lobos? Não. Tu estás a entender, meu irmão? Tu estás a entender, meu irmão? Alá mandaga achei. Os que vieram antes dele, vir que diziam que era um Cristo ungido, o Messias prometido, o Machia, ungido, prometido, eram falsos, porque ele é o único verdadeiro. Quer dizer, que antes dele não houve outro e depois dele não se levantará outro semelhante a ele. Coisa gloriosa. Só Jesus é que é o ungido. Ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Quem quer diga amém. Então aqui não se refere aos bons pastores do Antigo Testamento, que eram os bons sacerdotes que ensinavam a lei e viviam a lei. Não se refere aos bons, estamos a falar sacerdotes como foi Samuel, profetas, aleluia, como foi, aleluia, Daniel. Nem se refere aos bons reis, como também houve. Amém? Como foi Josias. Não se refere a esses que apacentavam o rebanho do Antigo Testamento. Ele refere-se aos falsos profetas, aos falsos cristos, àqueles que diziam, eu sou o Messias, sem ser. Porque viram muitos em seu nome e também vieram antes dele chegar, antes dele vir em carne. Então aqui não se refere, esta passagem aqui, quando Jesus disse, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, não aos pastores de hoje, das igrejas, ainda que eles sejam falsos. Pode-se comparativamente dizer que eles também são ladrões e salteadores. Mas não vamos dizer que quando Jesus falou isto se referia aos pastores falsos, aos maus pastores atuais. Não. Ele estava-se a referir aos falsos cristos, aos falsos ungidos, Messias. Como cumprimento da lei, dizer eu sou o Cristo, não eram. Cuidado. E diz aqui, todos quando vieram antes, então é passado, antes dele vir em carne, há 2000 anos. Então antes que vieram, são ladrões e salteadores, não é todos os homens, mas todos os anticristos. São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviam. Todos aqueles que diziam que eram Messias, que eram Cristos, os falsos. E disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está aqui um contraste, luz e trevas. Jesus, diabo. Porque Satanás é que leva alguém a roubar. Não é? Os homens que são ladrões e assaltantes, eles são ungidos por Satanás. Aleluia, para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Diz que Jesus deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem é que são nós? Os pastores. Amém? E até os irmãos. Por amor ao outro irmão deve dar a vida. Deve se dedicar para que os irmãos vivam. Para que as almas vivam. Para que a igreja cresça. Amém? Aleluia. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, o mercenário é aquele que é, aleluia, aquele que por dinheiro é contratado tanto por um lado como por outro. Tanto diz que é cristão como diz que é do mundo. Tanto diz que é cristão como vai ali beber uma cervejinha, como vai ali beber uma cachaçinha, como vai ali fumar um tabaquinho. Tanto fala bem como fala mal. Não é? É quem lhe der mais, quem o exaltar mais. Portanto, o mercenário é aquele que a troco de benefícios, não é? Que só faz a obra por benefícios e não cuida de rebanho. Eu faço a obra independentemente do benefício, porque há um benefício que é um direito que nós temos, que é de ser assalariado. Isso é um direito. Mas independentemente de eu ser ou não ser, eu pregarei sempre a mesma verdade. Sempre a mesma doutrina, porque eu tenho cuidado do rebanho. Eu não vou deixar que uma ovelha que está a viver no pecado de adultério, que traiu a esposa e está com outra, está com a amante, não vou dizer que há alguém que vive amigado e está a viver em fornicação, está amigado, está amaziado, vou dizer que ele está salvo. Não, vou dizer, tu conserta, não vou membrar só por causa do benefício que possa vir. Nem pensar. Amém? Se ele será, eu vou deixar de dar dízimo e oferta na tua igreja e tal. Mas já a igreja não é minha, é do Senhor Jesus. Tu largas é Jesus. Segundo, vais deixar porquê? Porque eu estou-te a dizer que estás em pecado e que não podes tomar Santa Ceia nessa condição, que não podes ir a batismo nessa condição. O problema é teu. Entendes-te com Deus. Ou seja, eu sigo o exemplo do bom pastor. Aleluia. Tem uns que são mercenários a troco de receber o dízimo e a oferta, não é? Dessas pessoas que estão em pecado, membras na igreja, camufla, encobre pecados. Eu não. Jesus, ele é claro e cristalino. Jesus, ele é verdade. Se tiver alguém em pecado, vai para a disciplina, irmão. Se estás em pecado, não tomes, estás a beber, a fumar, estás-te a drogar, a fumar uma ganzazinha, um haxixe, para. Ou paras que o pecado te convertes
e passas o tempo da tua prova e não tomas na Santa Ceia. É assim, meu irmão. Estás a viver amigado? Jesus tem poder para te libertar, paras de ter relação, e se for de Deus marcas a data do casamento, se não for não, porque o pecado não é não casar, o pecado é a relação sexual, tem que parar imediatamente. Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Para! Separação de corpos. Depois, se for para casar, horas, se Deus confirmar cá, se não for, não é. O pecado de quem vive amigado demasiado não é o não casar. Porque, então, nem sempre é para casar. Se eles são solteiros e estão praticando sexo, então o pecado é praticar sexo, não é o não casar. Então tem falsos pastores aí, dizendo que casou, está tudo bem. Não está. Se não te arrependes, tens que parar, fazer separação de corpos. Parar de praticar o sexo. Antes do matrimónio. Cuidado. Falsos profetas na terra. Olha aí, irmão. O mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, ou seja, ele está com uma igreja local, está com uma denominação, com um ministério aberto, mas vê vir um lobo, um falso profeta, e dá-lhe a tribuna para ele pregar, e deixa ele ficar a tomar conta daquela igreja. Então, ele não tem cuidado das ovelhas, diz que o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, larga o rebanho, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas, ou seja, as mata, as destrói. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Tem gente que só prega Jesus por interesse, irmão. Eu prego, vou onde me mandarem, irmão. Querem que eu vá à China, eu vou pregar. Agora, eu não vivo à minha própria custa. Não me cobro para ir pregar. Mas se eu não tiver dinheiro para a passagem, se tu sentires Deus em me ajudar, eu vou. Senão, não posso ir. Porque o apóstolo diz, ninguém jamais militou à sua própria custa. Aleluia. Quem milita à sua própria custa? Tu estás a entender, meu irmão? Aleluia. Não é que eu não cobro para pregar. Como há uns que eu só vou pregar se me pagarem tanto. Não, isso é heresia, irmão. Tu vais pregar porque o que recebeste de graça dás. Agora, também tem que haver consideração. Se a pessoa vai meter gasolina do seu dinheiro, vai pagar para ir pregar, ainda vai pagar para as pessoas ouvirem. Então as pessoas ajudam ao menos para o combustível, meu irmão. E não é muito que se recolha até uma oferta missionária. À parte para o sustento daquela pessoa. Amém? Digna obra do seu salário. Então tem muita gente aí equivocada. Olha aqui. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, assim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. O que é um rebanho? Em Cristo não há judeu nem gentio. Quando Deus diz tu és gentio, então tu és gentio. Eu não sou. Eu sou cristão. De ambos os povos dele fez um. Tirando a barreira de separação que havia no meio. Esse muro caiu por terra. Em Cristo não há judeu nem há gentio. Não há judeu nem estrangeiro. Então haverá um só rebanho. Aleluia. Isto era profecia para o futuro. Isso cumpriu em parte. E vai-se cumprir na plenitude lá no céu. Em parte há um só rebanho. Todavia este só rebanho, que é o conjunto de todos os salvos que há sobre toda a terra, não pode congregar ao mesmo tempo, à mesma hora, reunidos no mesmo local. Mas lá no céu vão estar reunidos todos no mesmo local. Na grande ceia das bodas do Cordeiro, aquela grande reunião, aquele grande culto ao nosso Pai que está no céu. Que coisa gloriosa. Então, haverá. E depois diz aqui, irmãos. Aleluia. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Fala dos gentios. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá futuro. Então não havia. Mesmo quando Jesus era vivo, não havia. Haverá. Amém? E esse um rebanho e um pastor, esse um pastor é único em género. Só há um pastor universal. Só há um pastor que é Deus, que é divino, que é Jesus, que é supremo. Há um só pastor do género Deus. De género de Deus só há um. Só há um pastor em género. Ou seja, como Deus só há um pastor. Como Senhor e como Salvador. Quem quer diga amém? E há um só rebanho. Ou seja, uma só igreja. Como igreja universal. Quem é que vai ser arrebatado? É o conjunto dos fiéis. São fiéis até à morte. Vão ter a coroa da vida eterna. Aleluia. Mas existem várias igrejas locais. Nos dias do apóstolo Pedro, elas se multiplicavam e eram edificadas. Atos 9:31. Então é heresia dizer que não há igrejas. Que não há pastores. É heresia, blasfémia. É falsa profecia, é falso evangelho. É ser um homem maldito o que diz tal coisa. É ser um amaldiçoado. Pela própria palavra, em Gálatas 1. Um falso evangelho. Quem pregar outro evangelho seja um maldito. Seja maldito, irmão. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. E este mandamento recebi do meu Pai. Amém? Pois aqui mais para a frente, irmão.
As minhas ovelhas... Depois ele disse, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já o tenho dito. Tem gente que não crê nesta palavra, então não são das ovelhas do Senhor Jesus. Se tu não creres nesta palavra, isto é Bíblia pura, irmão. Se tu não creres nesta palavra, então vai-te converter, vai-te tomar vergonha na cara. Eu não estou nem aí para ti, porque já foste documentado mais do que uma vez neste vídeo. Eu tenho a que orar por aqueles que querem saber a verdade. Alguns estão na ignorância sendo enganados por ti. Olha aqui, irmãos. A exemplo dos dias de Jesus, também os fariseus se levantavam contra ele, os saduceus, os herodianos, aleluia, os falsos profetas se levantavam contra ele. Também, nos dias de hoje, os falsos profetas se levantam contra a minha pessoa. E se levantam contra o meu ministério e se levantam contra a palavra que sai da minha boca. Mas a palavra que sai da minha boca não é minha. É daquele que me enviou. Ela vai ser um fogo e vai te consumir se tu não te converteres. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. Elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de parecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, dou-lhes a vida eterna. Para tu teres a eternidade com Cristo é no futuro. É quando Ele vier para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Que coisa gloriosa e santa. Então repara, haverá um só rebanho. Então nos dias de Jesus não havia. Haverá. Aleluia. Após a morte de Jesus na cruz do Calvário passou a haver. Todo aquele que olhar para mim será salvo. Todo aquele, seja judeu ou estrangeiro. Um só rebanho. Universal. Mas há vários rebanhos locais. E há vários apriscos locais, casas de oração locais. Que são a igreja de Deus. A igreja de Jesus Cristo. Há dois conceitos. Há uma igreja universal e a igreja local. Os pastores, há o pastor local e há os pastores locais e o sumo pastor universal, o pastor único que está no céu. Só há um que está no céu. E só há um rebanho que é o conjunto dos salvos. Mas nas congregações locais, os rebanhos locais, esses rebanhos que congregam, por exemplo, na Igreja Pentecostal Monte Sinai, na Batista, na Presbiteriana, na Igreja Pentecostal Deus é Amor, na Assembleia de Deus, N denominações, N igrejas locais, irmão. Esses rebanhos que congregam aí, irmão, aleluia, não congregam só salvos. A diferença entre o único rebanho é o único rebanho de salvos. Porque nas congregações locais tem salvo e condenado. Vai lá gente que diz que é salvo e não é. Tem gente lá tomando a ceia para a própria condenação. Então, esta é a diferença. Então, repara, e diz, quando aparecer o sumo pastor, ele ainda não apareceu. Aí é que se vai consumar esta unicidade. Lá no céu, todos vão reunir ao mesmo tempo num só local. Aleluia. Na grande ceia das bodas do Cordeiro. Onde nós vamos cear, aleluia, junto com os nossos irmãos em Cristo. Das várias denominações, das várias igrejas locais, das várias congregações. Mas não dos movimentos heréticos. Porque quem é contra pastores, contra igrejas e contra dízimos é herege. Está a cometer obra da carne e não entrará no reino dos céus. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Ele vai ser julgado pela Bíblia, pela palavra. É a palavra que o está julgando neste momento. Epalabassaia panta. Olha aí. Por último vou falar da questão da autoridade. Para tu entenderes. Aleluia. Nós já vimos que a gente deve estimar, ter amor por aqueles que presidem sobre nós. Aqueles que presidem no Evangelho. Quem queria diga amém? A gente deve ter em grande amor e estima sobre aqueles que presidem sobre nós e nos admoestam. Agora nós vamos ver em Romanos 13. Tu vais entender uma coisa. O que é que vai acontecer com os falsos profetas, se eles não se converterem? O que é que vai acontecer com os que seguem aquele ali, Rubens Sodré, Rivanil Menezes e outro tipo de seitas? Os discípulos de Yahushua. O que é que vai acontecer contra esses todos, que são rebeldes? Eles não querem ser submissos a um homem. Se eles não são submissão no irmão que Deus levantou como pastor local, como autoridade local, como é que vão ser submissos a Deus a quem não vê? Aleluia, eles vão pagar um preço. Eu vou passar a espada agora neles, no nome de Jesus. Vamos passar a espada nesses falsos profetas. Romanos capítulo 13, quem queria diga amém. Vamos então passar a espada neles, irmãos. Todo aquele que ouviu esta palavra e crê que esta palavra é sincera e vem da parte de Deus, se une a mim. Se inscreva no meu canal, aliás. Se inscreva no meu canal. Aleluia. Pastor Luís F. Carreiro. Se inscreva no meu canal. Assista aos meus vídeos. Me ajude. E vamos combater o bom combate. Acabar a nossa carreira e guardar a fé. Eu quero estar presente no dia do arrebatamento. Se Deus me conceder essa graça. Aleluia. Eu quero assistir àquele... aquele glorioso Shemenes dia do arrebatamento. Quem quer diga amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus diga glória a Deus. Então é assim. Romanos capítulo 13. Toda a alma, isto é para toda a alma, esteja sujeita às autoridades superiores, porque potestade é autoridade.
Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, os poderes, os príncipes que há. Os que presidem sobre vós nas igrejas e vos admoestam. É para terem grande estima. Quem é que preside? São os pastores. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Aleluia. Quem é que admoesta? Eu estou a admoestar neste vídeo. Então, por isso, todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Até dentro da igreja. As autoridades são os pastores, são os que presidem, são os príncipes. Alabaia. São os príncipes. Havia os príncipes dentro do povo, na altura do judaísmo, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os príncipes dentro do povo cristão são os que presidem nas igrejas, são os pastores. Diz aqui, aleluia, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus, à ordenação de Deus. Foi Deus aleluia, quem deu essa ordem. Foi Deus quem o ordenou. Pastor, cuidado, meu irmão, porque Ele mesmo deu-nos para pastores. E tu resistes ao pastor, tu resistes à ordem de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quer dizer que se tu resistes ao próprio Deus. Tu resistes ao facto de que há pastores e que há igrejas locais e que devem ser mantidas com dízimos e ofertas. Tu resistes ao próprio Deus. É a Deus que tu resistes. Vai resistir ao diabo, não a Deus. Tu estás dando lugar ao diabo. Tu estás na carne e tu estás morto espiritual. Precisas nascer de novo. Quer dizer amém? Diz aqui, porque os magistrados... Porque a Bíblia diz que nós também somos magistrados. Nós também somos juízes. A Bíblia diz, não sabeis que haveis de julgar as coisas... haveis de julgar os anjos que caíram quanto mais as coisas mínimas desta vida. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Julgai entre vós mesmos. Nós devemos saber julgar-te bem. Então, em 1 Coríntios 6, aleluia, do 8 ao 11, nós havemos de julgar os anjos que caíram. Quanto mais julgar os que estão dentro. Nós temos que julgar os que estão dentro da igreja. Aqueles que dizem que são cristãos, aqueles que dizem que servem o Criador, o Salvador, como o Rubens Sodré. Mas não servem coisa nenhuma. Servem, mas é de ponta cabeça. Distorcem a Bíblia. Então servem ao diabo. Têm por pai ao diabo e satisfazem os seus caprichos. Tu estás a entender, meu irmão? Aleluia. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas e livre aqueles que estão sendo enganados. Aleluia. Olha aqui. Ramassai, os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmos a condenação. Quem resiste ao pastor vai ser condenado. Quem é contra o facto de haver um pastor local, quem desobedece ao pastor local, vai ser condenado. Aleluia. Porque são magistrados. São magistrados, não são para terror das boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e traz louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres um mau tempo, pois não traz em vão a espada, que é a palavra da punição. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos. Não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, qual é o castigo? Ir para a disciplina. Ser excluído da igreja. Por esta razão, pagais tributos. Porque de Abraão até Levi recebe dízimos e pagou dízimos. Amém? É para pagar dízimos também. É oferta para a casa do Senhor, para mantimento da casa do Senhor. Porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo. Porque Jesus disse, dai a César o que é de César, uma moedinha, é de César, então dai a César. Mas dai também a Deus o que é de Deus. Dá o dízimo e a oferta ao que é de Deus. Ele não condenou os dízimos. Levítico, está lá em Mateus capítulo 22, do 17 ao 21, e está lá em Levítico, aleluia, capítulo 27, versículo 30. Todas as dízimas são do Senhor. Então dá a Deus o que é de Deus. Dá o dízimo e a oferta. A quem imposto, e a quem temor, a quem honra, honra. Amém? Então deves honrar o teu pastor. Aleluia, com a gente as 7 ações que nós como cristãos, ovelhas do Senhor Jesus, devemos ter para com os pastores. Devemos lembrar dos nossos pastores ao reconhecê-los, devemos imitá-los, devemos amá-los, devemos obedecer a eles, devemos nos sujeitar a eles, devemos estimá-los e devemos sustentá-los. Aleluia, porque aquele que é alimentado pela palavra reparta dentro de todos os seus bens com aquele que o alimenta. É mandamento para a graça. Então cuidado, meu. Tem muita gente aí iludido. Agora Tito 3, de 1 ao 3. Vamos ler aqui alguns versículos para tu entenderes os mistérios e já estaremos concluindo este vídeo. Já provei, irmão, que haverá um só rebanho, um só pastor, irmão. Aleluia, cumpriu-se na cruz do Calvário. No um pastor do género que ele é, que é Deus, que é Senhor e que é Salvador. Um só rebanho que é o conjunto dos salvos. É a Igreja universal, invisível. Amém? E se cumprirá no céu plenamente, quando aparecer o sumo pastor,
que é o único pastor. Aí já vai receber a coroa incorruptível da glória. Quem querer diga amém, conforme 1 João, aliás 1 Pedro 5:4. Aleluia. Então isso não invalida o facto de haver um só pastor que é Deus, de haver vários pastores que são homens dados por ele. Conforme Jeremias 3:15, conforme Jeremias 23:4 e conforme Hebreus Efésios capítulo 4, aleluia, do 8 em seguintes, aliás. Então, tem muita gente iludida e vão pagar um preço. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente brincando de ser pastor. Vai para a internet, faz um vídeo e já é um pastor. Já arranja um grupinho de rebeldes para sair da igreja. Sai da tua igreja. Não vais mais na igreja. Deixa de congregar. Não há pastores. Não, o dízimo não é. O dízimo é coisa da lei. Quando eu provei já em 4 vídeos que o dízimo continua atualíssimo. Principalmente esta palavra. 1 Coríntios 9, de 1 ao 14. O próprio Jesus ordenou que os privilégios que os levitas tinham passou agora para os obreiros. Os obreiros que presidem nas igrejas, que anunciam o evangelho dos pastores. Então, quem é contra isto é contra Jesus, é contra a ordem de Jesus e vai atrair sobre si mesmo a condenação. Resiste ao próprio Deus e vai levar espada. Não vai ser em vão que vai ser espadado, que vai ter maldição na vida, porque com maldição será amaldiçoado, porque ele amaldiçoa a casa de Deus, vai ser amaldiçoado. Aleluia. Ramassaia Pandaraia. Irmãos, vamos ver aqui Tito. Quem quer diga amém? Capítulo 3, de 1 ao 3. Admoesta os a que se sujeitem aos principados e potestades, ou seja, aos príncipes e aos poderosos, às autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, que são prazeres, vivendo de malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Eles odeiam esses indivíduos, eles odeiam os pastores, que o próprio Deus ama e levantou e capacitou e ungiu e preparou e enviou. Eles se levantam contra o próprio Deus, irmão, e blasfemam, infamam, falam mal dos pastores, chamam de cães golosos, quando cães golosos são eles é que bebem vinho e bebida forte. Eu não bebo vinho nem bebida forte, então vê o contexto. Eu não sou cão goloso, eu não bebo vinho nem bebida forte. Aleluia. Não faço obra por ganância de nada, faço por amor. Quer tenha salário ou não tenho, eu neste momento não tenho salário. Eu vivo por amor, tenho o meu trabalho secular e do meu trabalho dou dízimo, oferta e voto para a manutenção da obra do Senhor. E com muita alegria continuarei a fazer. E não é qualquer filho do diabo, qualquer cão, qualquer porco, porque a Bíblia chama de cães e porcos, Mateus 7,6, que me vai convencer do contrário. Se ele quer sujar, vai sujar a família dele. Vai sujar os irmãos dele, porque não é meu irmão. Teramassui. Meu irmão é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O que obedece à palavra. Aleluia. Essa gente é uma gente ordinária, de baixo nível. Aleluia. A Bíblia diz que eles são bodes, que eles são cães golosos. Cuidado. Eles fazem DVDs e vídeos pela própria ganância, para enganarem, ficarem ricos e famosos e enganarem com vãs doutrinas, com heresias de perdição, meu irmão. Diz aqui, ninguém infamem. Não é para falar mal dos pastores. Eles estão falando mal. Estão tocando nos ungidos do Senhor. Estão falando mal dos pastores ungidos, os que obedecem, não é dos falsos. Porque quando falam dos falsos, mas eles estão a meter tudo no mesmo bolo. Chama tudo de cães golosos. Quando cães golosos são eles. Tu bebes vinho, então tu és um cão goloso. Eu não sou. Gostas de dormir? Gostas da preguiça? Não sobes no monte de madrugada para orar? Não vais orar de madrugada? Então tu és um cão goloso. Eu não sou. Aleluia. Xeremenegai. Esta palavra... a espada, pastor, é tão dura. É dura, é. É melhor ser espadado agora e se converter do que ser espadado no dia do juízo final e não dar crédito ao profeta. 2 Pedro 2,10. É Bíblia, irmão. Este estudo é Bíblia. E quem se levantar contra isto vai se levantar contra Jesus. Eu não estou nem aí. Não vou nem responder. Se alguém fazer comentários depreciativos, eu vou apagar tudo e bloquear. Amém? Só comentários que edificam a fé. Se tens alguma dúvida, pergunta, eu respondo. Porque isto aqui é Bíblia pura. Eu não estou aqui para contender nem para fazer debates. Eu estou aqui para pregar a sã doutrina para a tua salvação. Aleluia. Porque esses debates e contendas de palavras só servem para a perversão dos ouvintes. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Portanto, muitos deles, alguns desses falsos profetas, estão vivendo em adultério. Traíram a esposa, traíram as esposas,
arranjaram outra e já vão na segunda ou na terceira e agora estão a fazer vídeos aqui vendendo milhares no mundo inteiro. Estão vivendo em pecado adultério. Não pode uma árvore podre, um adúltero, dar frutos bons, irmão. Estão seguindo... E essa gente que está seguindo esses pastores, irmão, muitos deles que estão em pecado, pastores entre aspas, esses guias cegos não são pastores, esses antipastores, essas seitas do inferno, muitos deles estão em adultério. Já largaram a primeira, já caçaram com a segunda, já vão a terceira, outros vivem amigados, outros gostam de beber a cervejinha, gostam de bater uma bolinha, um futebolzinho, não é? Gostam de viver no mundo, gostam de uma novelazinha, de uma televisãozinha. Então, esse povo é todo povo morto espiritual. Precisa de nascer de novo, precisa de santificar, sem santificação plena, corpo, alma e espírito, toda a maneira de viver, ninguém verá o Senhor. Amém? Que Deus tenha misericórdia de alguns que por ignorância aprenderam errado e estão ensinando errado. Mas os outros já estão em si mesmo condenados. Está lá em Tito 3, 10 e 11. Não adianta nem pregar para eles. Já são cegos, guiando cegos à perdição. Aleluia! Já blasfemaram do Espírito Santo, alguns deles. Cuidado, meu irmão. Vê como é que está a vida dele. A mulher que canta é legítima. Ah, não, estão vivendo junto à espera do divórcio. Ah, tá, então és um adúltero. Quem é de divórcio é Satanás. Jesus é Deus de casamento, de um só matrimónio. Aleluia. Quem quer diga amém? Aleluia. Então já vimos aqui. Principalmente os que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades. Quais são as autoridades? Os pastores na igreja é uma autoridade. Eles desprezam. Dizem que não há pastores. Mas há. Seu filho do diabo. Há pastor sim na Bíblia. Eu provei. Cai por terra Satanás. Sai dele, Satanás. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, você grita. Grita. O povo pentecostal grita, irmão. Com a autoridade do Espírito Santo. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Clama em alta voz, não te detenhas, e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Aleluia. Isaías 58. Clama com voz de trombeta. Eu não estou aqui para brincar, meu irmão. Tu estás-te levantando contra a Igreja de Cristo. Tu vais perecer. Recua agora, enquanto é tempo. Te humilha, pede perdão e muda de vida. Sai do pecado. Volta para a tua igreja. No nome de Jesus. Olha aqui, irmãos. Desprezam as autoridades. Os pastores dizem que não há. São atrevidos, obstinados. Não receando blasfemar das dignidades. Não receando blasfemar dos dignos. Dos homens que são dignos de duplicada honra. Dos presbíteros, daqueles que Deus levantou, conforme 1 de Timóteo 5:17, irmão. Eles não recebem blasfemar dessas autoridades, desses pastores que Deus levantou. Eles vão pagar um preço, irmão. Não vai ser brinquedo, irmão. Eu não estou aqui para brincar, estou aqui para pelejar. Aleluia. Vamos aqui a Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Jesus vai falar contigo. Êxodo, capítulo 22, versículo 20. Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Já estamos terminando. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Não é para dizer mal dos principais. No Antigo Testamento, os principais eram os príncipes dentro dos judeus. No Novo Testamento, são os que presidem nas igrejas. Cuidado. 2 Crónicas 20:20. Aleluia. Já estamos concluindo. Já vamos orar. Aleluia. Aleluia. Vou ler a parte final do versículo, a parte B. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Amém? Se creres em mim, tu vais prosperar. Se tu creres em Rubens Sodré, tu vais ser amaldiçoado. Aleluia. Tu não vais prosperar. Se tu creres nele e obedeces a todos os ensinos, tu deixas de cear. Tu deixas de ir a batismo nas águas. Tu deixas de te congregar. Deixas de ter um pastor local. Tu sais da tua igreja e tu ficas desviado. Deixas de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Cada palavra e cada letra é inspirada por Deus. E cada palavra foi preservada por Deus. J por J, til por til, tintim por tintim, como diz o português. Tu vais perecer, meu irmão. Cuidado. Alamai subineia. Olha aqui, meu irmão. Por último, Salmo 105:15. Já vamos estar orando. Que o tempo também já não permite mais. Quem querer diga amém. Salmo 105:15. Quem querer diga amém. Quem querer diga aleluia. Quem querer diga glória a Deus. Salmo 105:15. Jesus está aqui. Ele vai te abençoar, meu irmão. Jesus vai derramar sobre ti a sua unção, a sua glória.
Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém? Só até aqui, amém, irmão? Tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida eterna. E tu, aleluia, que estavas desviado, estavas afastado, foste na conversa dos falsos profetas, dos hereges, dos filhos do diabo, dos anticristos na terra, volta para a igreja. Volta para a tua igreja local, volta para a tua congregação, volta para a tua dominação, volta para o local de onde tu saíste. Permanece na verdade. Submete a um pastor que seja fiel à doutrina. Aleluia. Vai para uma igreja de santidade e de sã doutrina. Eu não estou aqui a pregar a plaga de igreja. Estou aqui a pregar Jesus Cristo. Aleluia. Ressuscitado, venceu a morte, Satanás, e tem nas mãos a chave da morte e do inferno, e voltará em breve para buscar a igreja. Amém? Vamos então orar para que Deus abençoe a cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este maravilhoso estudo e te peço, Senhor, vai repreendendo todo o espírito de heresia, todo o espírito de adivinhação, todo o espírito de falsa profecia, todo o espírito de falso evangelho, todo o espírito de engano, vai deitando por terra todo o demónio, vai repreendendo toda oração, campanha, jejum contrário, vai deitando por terra todo o falso profeta que se levanta contra a tua palavra, em nome de Jesus. Vai deitando por terra, Alamaia, cantarei toda a obra de Satanás. Aleluia. Assim como tu deitaste por terra os profetas de Baal, estes também não prevalecerão sobre a tua verdade, porque a tua verdade nos liberta, é a tua palavra de Gênesis a Apocalipse que nos salva. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Aleluia. E tu que aceitaste agora a Jesus através desta oração, permanece em Cristo. Tu que estavas desviado e voltaste, Jesus te ama. Que coisa gloriosa. Chegada a hora de irmos embora, grande saudade já estou sentindo da igreja querida e dos irmãos amigos, pois entre vós fomos tão bem-vindos. Mas se eu pudesse viver entre vós, nesta harmonia, nesta união, mas como na terra somos limitados, amanhã mesmo estarei